Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quem lembra aqui da sua fase escolar, primeira série? Quem lembra do seu tempo na escola de primeira a quarta série? Quantos lembram desse tempo na escola? Lembra da professora? Lembra dos seus colegas? Primeira a quarta série. Quem lembra da sua adolescência, quando você era adolescente ou adolescenta, menino, menina? Quem lembra da fase da adolescência? Impressionante, muita gente já esqueceu, não lembra. Mas você tem direito de esquecer, não tem problema, não tem problema. Se você não lembra, não lembra. Mas se você lembra, lembra. Quantos lembram, agora já um grupo mais selecionado, quantos lembram da sua fase de faculdade? Quem lembra o tempo da faculdade? Bem alta a sua mão, o tempo da faculdade, ok? Quem lembra o primeiro emprego? Olha só, primeiro emprego. Quem lembra da fase de preparação para o casamento, noivado ali, a preparação para o casamento? Olha. Quem lembra aqui da fase da aposentadoria, que aposentou, que está nessa fase, lembra? Isso, ok, já algumas pessoas, tá, eu acho que eu vou aposentar o ano que vem, se eu não me engano, eu acho que vai ser o ano que vem. Minha palavra hoje à noite é sobre uma nova estação. Diga assim, uma nova estação. Uma nova estação. Pastor Lourenço pregou hoje de manhã, acho que o tema dele foi Shalom em tempos de novas oportunidades. Parece que foi esse tema caminhando na mesma linha. A vida é feita de fases, a vida é feita de etapas. E uma fase tem começo, tem meio e tem fim. Uma etapa tem começo, tem meio e tem fim. Eu estava olhando, agora passei um pouquinho no meio da Shalom, tenho pensado sobre isso, nessa viagem pensei muito. Para mim, os 30 anos da Shalom encerrou uma fase, diga amém. Faz assim, encerrou. Mas bem bonito, encerrou. Olha para mim e diga assim, pastor, essa fase da Shalom, de novo, encerrou. Interessante que foi bom, que foi ruim, encerrou. A festa da Shalom encerrou uma fase. Foi bom, foi ruim, encerrou. Se encerrou uma fase, toda vez que se encerra uma fase, é porque uma nova fase deve começar. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9 de julho de 2017. O dia já encerrou agora quando estávamos vindo para cá. Esse dia encerrou. Se encerra um dia, porque vai começar o quê? Bem bonito. Encerra o dia, vai começar? Vai começar uma noite. E quando encerra a noite, vai começar um dia. A vida é cíclica. A natureza é cíclica. Deus criou as coisas assim. Tem começo, tem meio e tem fim. Vamos lá? Tem começo. De novo. Assim é a vida. Tem começo, tem meio e tem fim. Quero ler alguns textos para vocês. Quero começar com Salmos, o primeiro capítulo, verso 1, 2 e 3. Está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. O qual dá o seu fruto na estação. Quais são as 4 estações? Vamos lá, primavera, verão, outono. Qual vem primeiro?
Qual Deus criou primeiro? Não sei. Mas eu sei que tem as 4 estações, que é o verão, que é o outono, o inverno e a primavera. Me dê quem gostaria que fosse sempre verão? Lá no Camboja é verão, calor, muito calor, muito quente. A marca do verão é calor. O que mais acontece no verão? Me dê umas características dessa estação. Qual? Sede. O que mais? Uma coisa boa do verão, fala uma coisa boa do verão. Sol, praia, férias. Isso é verão. Verão é muito bom. Eu gosto do verão. Me fale agora do inverno. Inverno é chuva, é frio, é sopa quente, é pinhão. O inverno é uma estação. Se o verão é aberto para fora, o inverno é para dentro. A estação do inverno, elas são opostas uma da outra. Me fale um pouquinho sobre outono. Outono, vento, as folhas caindo. O que mais no outono? Outono é uma estação engraçada, né? Não é nem calor, nem frio, os dias são bem parecidos, o tempo dia e noite é muito parecido. Primavera. Primavera é flores, parece que a vida está recomeçando. A primavera é bonita. Agora vamos colocar essas 4 estações. Me ajude, por favor, eu não fiz isso antes, estou fazendo. Me ajude a colocar essas 4 estações na vida do ser humano. Qual viria primeiro? A vida começaria aonde? Eu acho que a vida começaria na primavera. Eu também penso, eu estou pensando agora. Depois, primavera, então, ela iria aí do 0 até os quantos anos? Até os 18 anos, vamos colocar assim. Tá, vem a primavera, depois vem o quê? Aí vem verão. Eu sei, vem verão, isso a gente já viu. Mas o verão na fase da vida qual seria? Para mais de idade, para que fase do ser humano? Seria a fase de jovens, para fora, aberto, bonito, celebração, festa, viagem, e fica bem legal assim para os jovens, não é verdade? Depois do verão, para os jovens, então, vem o quê? Agora adultos. Qual a fase do adulto? Então, o verão a gente pode colocar dos 20 até os 40, mais ou menos. Aí depois vem o outono. O que acontece no outono? Cai as folhas, cai cabelo. Não cai tudo não, Rosângela, cai cabelo, começa a cair cabelo, não é verdade? E não é quente nem frio, e não está vivo, não está morto, né? É assim, é aquela fase, a gente poderia colocar dos 40 aos 60 o outono. Aí depois só sobra o inverno para a velhice. Voltado para dentro, não quer sair de casa, né? Só toma sopa e... O quê? Fica gelado, mas é só uma ilustração, tá ok? Só para a gente entender um pouco. Mas uma coisa muito interessante, enquanto nós estamos vivendo estas fases, por exemplo, quando a pessoa vai ficando velha, a história dela acaba? Não. Por quê? Porque nesse meio outras estações estão
recomeçando. Aí vem os netos, depois vem os bisnetos e a vida continua. A vida é cíclica, ou seja, a família é cíclica, a sociedade é cíclica e a igreja também é cíclica. Vem as fases. Agora, antes que eu continue aqui, vamos pensar na história da Shalom. E vamos colocar estas fases dentro dos 30 anos da Shalom. Você consegue me ajudar a pensar nisso? Quando nós começamos lá em 87, então dentro do que nós organizamos seria a primavera. Não, era tudo, porque o inverno deixa tudo seco, tudo sem vida. E aí a igreja começou, os primeiros convertidos e as primeiras coisas acontecendo. Então nós poderíamos falar, né, que a primavera traz muita alegria, muita esperança. Depois, isso bem lá no começo, quando nós, eu diria assim, de 87 até mais ou menos, talvez 90 por aí, 90 e poucos, a gente viveu talvez a primavera. De 90 para frente, nós começamos a juventude da Shalom. A juventude é uma época de grandes conquistas. A gente conquista muita coisa, planeja, sonha, investe muito nesse tempo. É quando um jovem está estudando para colher depois. Talvez isso foi até de 90 até 2000, por aí 2005, essa fase da juventude, ou menos, até 2000. Depois veio a fase, agora é mocidade, outono. Outono foi o começo, eu diria, talvez 2005, quando a gente estava já colhendo muita coisa, estabilizou. E eu diria que no final, agora, nesses últimos, talvez 5 anos, nós estamos vivendo, e eu espero que tenha terminado na festa dos 30 anos, o inverno da Shalom. Eu espero que o inverno tenha passado. E andando no meio da igreja, dá a impressão de fim de inverno. Tem cadeira vazia, tem muitos sinais de fim de inverno, eu realmente penso. E eu espero que o inverno tenha terminado. Tem muita gente com cara de fim de inverno ainda. Eu olhando no meio da igreja, olhando. Eu estava olhando o louvor, olhando ali de baixo. Muito parecido com o fim de inverno. A igreja muito parecida com o fim de inverno. A igreja está diferente. Nossa igreja não era assim. Mas, o que eu quero falar para vocês hoje à noite, que o inverno está terminando. O inverno está terminando. E na lógica que nós colocamos agora, se o inverno terminar, o que é que vem? Agora vem a primavera. E a vinha de Deus vai começar a florescer. Eu creio de todo o meu coração, irmãos, que a igreja vai começar uma nova estação. Vai começar uma nova fase. Só para concluir os textos bíblicos, Cantares 2, de 11 a 13, diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, o templo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu os seus figos verdes e as vides em flores exalam o seu aroma. Gênesis 8, 22 diz: enquanto a terra durar sementeira e cega, frio e calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Queridos, então eu quero começar hoje à noite
a pensar com vocês de que uma nova estação está começando. E se nós estamos na estação da primavera, nós precisaremos começar a trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, eu estou pensando que algumas coisas que existem na Shalom, que foram muita bênção, nós jamais vamos deixar de reconhecer isso, mas elas precisarão começar de novo, com uma nova estação, começa de novo. E eu vou citar alguns exemplos. Eu vi que nós vamos ter o quilo do amor. A gente vai precisar de uma nova. Se você concorda, você fala amém. Se você não concorda, você fica em silêncio. Eu acredito que o quilo do amor precisará entrar numa nova estação. Reformular, inventar, criar, não sei. Um dia não tinha, ele passou a existir, mas ele foi ficando velho e agora precisa ser criado algo novo no lugar. Eu acredito que as nossas células precisarão de um novo começo. Eu acredito que o discipulado precisa de um novo começo. Eu acredito que o louvor precisa de um novo começo. Eu acredito que os cultos da Shalom de domingo precisam de um novo começo. E eu acredito que você precisa de um novo começo. E eu acredito que eu, como pastor, preciso de um novo começo. E eu acredito que toda a nossa equipe de pastores precisa de um novo começo. A agricultura é feita de estações. Quais são as estações da agricultura? Preparação da terra, plantio, cuidado e colheita. A natureza nos ensina isso. Para formar na universidade, também precisamos de estações. Quando nós terminamos uma colheita na agricultura, logo nós estaremos preparando a terra para começar uma nova estação. Eu sei que na cabeça de muitas pessoas é um pouquinho complicado aplicarmos estações para a família, mas é mais complicado ainda aplicarmos estações para a igreja. Mas se não entendermos a necessidade das estações, estaremos fadados a terminar um ciclo e não sermos capazes de começar outro. Conheço ministérios, conheço igrejas que não entenderam a necessidade de criar uma nova estação e foram morrendo aos poucos. Olho para algumas igrejas históricas na cidade, que foram relevantes alguns anos atrás, mas que com o passar dos anos deixaram de ser. Tem prédios bons, tem estruturas boas, tem um grupo de pessoas, mas não há renovação nem crescimento. Por isso eu imagino que eu e você, gente, eu vou falar uma coisa de coração nessa nova fase. Se a Shalom não entender, não é o caso, porque eu sei que vocês entendem, todos nós entendemos, mas se a Shalom não entendesse a necessidade de uma nova estação, eu não gostaria de ser o pastor dessa igreja nos próximos anos. Vou repetir isso.
Se a Shalom não entendesse a visão da necessidade de começar uma nova estação, eu não gostaria de ser o pastor da Shalom nos próximos anos. E eu pergunto, quantos aqui gostariam de participar de uma igreja que não se renova e vai morrendo aos poucos? Diga, eu não, pastor, Deus me livre. Deus me livre. Eu não gostaria de participar de uma igreja que vai falar, um dia nós tivemos isso, um dia foi assim, e que vai viver em função do passado, porque não há renovação, não há uma nova estação, não há uma esperança. Seria muito triste isso na família, famílias que não se renovam, aonde os pais, aonde não há filhos e não há netos. O envelhecimento vai produzindo uma solidão desesperadora. O que alegra uma família é a renovação das estações. Os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Seria muito triste se eu tivesse chegado de viagem e encontrasse na minha casa, depois de 35 anos de casado, e eu respeito demais a posição de quem não quer ter filhos, e oro sempre para aqueles que querem ter e não podem, mas respeito casais que não querem ter filhos, e 35 anos depois eu encontrasse apenas a Sinorá me esperando, e ninguém mais, não tivesse filhos e também não tivesse netos para me esperar. Seria muito vazio a vida. Fiquei muito feliz de encontrar a Sinorá me esperando lá no aeroporto. Fiquei feliz de encontrar minhas filhas e até feliz de encontrar meus genros também. Porque a vida vai se renovando. Quando a Olívia chegou lá em casa hoje, me viu, veio correndo, vovô, oh maravilha de renovação, meu irmão. A igreja também precisa desta renovação. Seria muito triste para a igreja, irmãos, se daqui a 10, 20 anos eu estivesse aqui, envelhecido, magrinho, gagá, e só eu pregando nessa igreja porque não houve renovação. Eu espero continuar servindo, mas eu quero que, além de nós, da minha geração, pastores, mas eu não vejo a hora desses pastores mais novos, como o Fábio, que foi... Fica de pé agora, Fábio. O Fábio foi consagrado agora um mês atrás. Isso representa a renovação da igreja. E ele vai precisar, juntamente com a Elisângela, de trabalhar em favor da igreja. Ele vai precisar, ele já falou comigo, teve a formatura da escola, e já vai ter agora o começo, e ele falou, pastor, eu quero falar com você, porque eu tenho muitas ideias novas, aí reunimos hoje, e eu quero trazer ideias novas para a igreja. Posso ouvir um aleluia? Ô igreja! A renovação, ela não se dá apenas com pessoas mais jovens, mas ela se dá com pessoas que têm ideias novas. Dentro da visão de discipulado, da forma como eu queria dirigir a igreja, eu queria que o Osni fosse minha imagem e minha semelhança. E eu queria que ele risse como eu queria que ele fosse do jeito que eu sou, que ele abraçasse todo mundo, mas olha, eu treinei o bicho e não deu certo. Ele esforçou. Até o dia que eu sentei com ele, eu falei, Osni, não vai dar. Eu estou chateando você. Eu estou aborrecendo você. Deus criou cada pessoa e deu dons, para que esses dons sirvam à igreja. Então agora, Osni, eu quero que você seja usado naquilo que Deus te deu. Continua com a cara que você tem, só dá um sorrisinho de vez em quando, mas continua do jeito que você tem. E eu falei, Osni, você vai continuar sendo vice-presidente da igreja, você é um homem de caráter, você é um homem leal, você é um homem que representa bem a igreja, mas eu quero que você sirva a igreja com a Rosângela nos dons que Deus deu a vocês. Então, Osni,
Tudo que é de família agora está na tua mão. Te vira, meu filho. Gente, eles criaram, entre muitas coisas, teve o que foi? Foi o café. O café dos casais namorados. Não, aquele que eu vim aqui era o que era aquilo? Era casais noivos e velhos casados, esse rolo todo. Gente, pensa numa coisa linda. Eu cheguei aqui só para dar uma palavra. Osni feliz, Rosângela feliz, todo mundo feliz. Eles criaram o curso de noivos. Terminou, foi Cacá. Foi bom? Como foi lá? Como foi o curso? Vem aqui, vem vocês dois aqui falar. Porque, gente, nós precisamos começar a entender que a videira está florescendo. Você pode falar aleluia? A videira está florescendo, irmãos. Curso de noivos. Como foi o curso, Cacá? E como foi o curso, Murilo? Uma coisa nova. Nós precisamos começar a entender que uma nova estação está começando na igreja. Quantos gostariam de fazer curso de noivos, mesmo que você não tem noivo nem noiva, mas levanta a mão aí por fé, que você gostaria de fazer, olha aí, ó. Como foi, Cacá? Então, eu achei que foi uma coisa muito instrutiva, assim, né, porque hoje o casamento, ele é uma instituição muito corrompida, assim, né, ninguém mais quer casar, ninguém mais quer construir família, né, e é tão bom a gente ouvir pessoas que têm um casamento de sucesso e que podem nos ensinar, né, com a experiência que eles têm, né. Graças a Deus. Então, graças a Deus está chegando perto, né, nosso casamento. E o curso realmente nos ajudou bastante, assim, para abrir os nossos olhos, né, do nosso parceiro, como que os sentimentos, né, do outro, tratar com respeito, né, e tudo mais. Então, foi sensacional. Fica tranquilo, João, vai casar. Uma estação nova. Primeira coisa para pensarmos numa nova estação. O que vai acontecer quando está para começar uma nova estação? Uma nova estação começa com sonhos. Diga sonhos. Sonhos. Sonho é muito mais do que um desejo forte. Sonho é um objetivo. Sonho é um alvo. Sonho é uma fotografia antecipada do seu futuro. É alguma coisa que você começa a imaginar que vai acontecer na sua vida. A Shalom precisa voltar a sonhar. Repita isso, por favor. A Shalom precisa voltar a sonhar. Nós não podemos viver do passado da Shalom. Foi uma bênção, mas nós precisamos voltar a sonhar. Sonhar com o quê? Por exemplo, nós precisamos voltar a sonhar com esse templo lotado de pessoas para adorar a Deus domingo de manhã e domingo à noite. Quantos querem sonhar isso comigo? Nós temos que voltar a sonhar. Primeira coisa, a estação nova, ela começa quando as pessoas começam a ter sonhos. E elas querem muito tudo isso. E eu estava ali sentado pensando, falando, Deus, gera dentro de mim de novo este sonho. Gera dentro do coração da igreja este sonho. Lucas capítulo 8, a partir do verso 43, diz assim: e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe. Estou certo nesse texto? Lucas 8:45 agora, é isso mesmo, né? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre,
a multidão se aglomera e te comprime. Verso 46. Mas disse Jesus: alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele, como fora imediatamente curado. Último versículo. Então ele disse: filha, vai, a tua fé te curou, e vai em paz. O que havia na vida desta mulher para eu colocar dentro desse texto do sonho? Essa mulher queria demais ser curada. Diga assim: querer demais. É a primeira coisa para entrarmos numa nova estação. Querer demais. Nós precisamos querer demais, sonhar, desejar, buscar, trabalhar, para que tenhamos um culto de domingo à noite, domingo de manhã lotado. Diga: culto lotado. Quantos aqui, hoje à noite, o problema é que a gente não sabe se a pessoa veio de manhã ou de noite, então isso dificulta um pouco. Mas nós, quando vemos nos dois cultos, sabemos que aproximadamente, me ajudem aí, pastores, 30% das pessoas da igreja alternam o dia que vem na igreja. Quem vem num domingo, muitos não vêm no outro domingo. E quem vem no outro domingo, não vem naquele domingo. Começou a haver uma alternância de pessoas para frequentar os cultos. Meu sonho é trabalhar com a igreja para que nós tenhamos o desejo de nos comprometermos domingo a domingo, de estarmos na casa do Senhor para ajudar a Shalom. Diga: ajudar a Shalom. Nessa nova fase, a Shalom precisa ser ajudada. Lá na primavera, quando nós começamos, nós entendemos, cada um, que precisávamos estar todo domingo para ajudar a Shalom ser uma grande igreja. E eu preciso voltar a sonhar com vocês, de que nós possamos ajudar a Shalom a ser de novo uma grande igreja. O que passou, passou, precisamos. Quem aqui gosta, deixa eu perguntar, posso estar errado? Quem aqui gosta de ver cadeira vazia nos cultos? Levanta a mão. Ninguém gosta, como eu também não gosto. E eu sei que a vontade de Deus, quando na parábola da festa que Jesus falou, ele disse, mandou convidar, né, os que eram dignos, não vieram. Depois ele mandou convidar os coxos, porque Deus queria que a sua casa estivesse cheia. É a vontade de Deus que a casa dele esteja cheia. Você está disposto a sonhar comigo esse sonho? Um jovem precisa sonhar, os adultos, todos nós precisamos sonhar. Sonhar é apenas a primeira estação. A segunda estação é a estação do investimento. É quando nós começamos a nos preparar para aquilo que nós queremos alcançar através do nosso sonho. Por exemplo, um adolescente, ele quer ser advogado. Primeiro um sonho. E precisamos ajudar os adolescentes e jovens a sonhar. Muitos jovens perderam sonhos. Os sonhos são muito pequenos, que não exigem quase nenhum esforço. Depois, deixa eu perguntar aqui, tem uma turma de adolescentes aqui. Quantos adolescentes querem fazer faculdade? Fique de pé, por favor. Você que sonha em fazer uma faculdade, fica de pé. Olha aí, ó. Quantos jovens que temos aqui que sonham de fazer uma faculdade? Fique de pé com eles agora, jovens. Jovens que estão fazendo uma faculdade, ou pessoas que estão fazendo uma faculdade, ou que sonham fazer uma faculdade, fique de pé também. Você que precisa estudar ainda, fica de pé. Todos vocês que precisam estudar, que sonham em estudar. Queridos, muitos de vocês estão na fase do sonho, é a primeira fase de sonhar.
E ela é muito importante. Eu tenho sonho de falar inglês. Então sonhei, um dia eu vou falar inglês. Ok, é um sonho. Quantas pessoas aqui sonharam em falar inglês? Muita gente. Mas nós não podemos ficar apenas na fase do sonho. A segunda fase é o investimento, ou seja, se você tem um sonho, você vai ter que trabalhar em função deste sonho. Você vai ter que fazer vestibular. Depois do vestibular você vai ter que ralar na faculdade. Olha, todas essas pessoas aqui, todos têm uma coisa em comum. Eles têm bem bonito, me ajuda lá, eles têm um sonho. Agora vai vir a fase do investimento. Alguns já vão desistir logo no começo. E eu espero que não seja você. Pode sentar, meu irmão. O que é a fase do investimento? É quando você se dedica à realização deste sonho. De verdade, eu acredito, pelo que foi minha experiência fora, talvez daqui a uns 6 meses, começo do ano que vem, eu tenho um sonho, estou trabalhando, estou investindo, o ano que vem, se Deus me ajudar, eu quero ficar 1 mês nos Estados Unidos, se Deus me ajudar, e aí eu vou voltar dos Estados Unidos falando inglês, porque eu já tenho uma boa base, mas eu tenho ralado muito. Quando eu falo eu sei que muitas pessoas aqui querem falar inglês, mas se você não investir, você nunca vai falar inglês. Gente, quantas horas de aula eu já tive nesse tempo? É difícil. A estação do investimento é a estação da renúncia. Se você não renunciar, você nunca poderá alcançar o seu sonho. Renunciar fala de abrir mão de alguma coisa, trocar a felicidade, o prazer imediato pela felicidade que vai acontecer a longo prazo. Por exemplo, você sabe disso. Quando você era jovem, como eu, os mais velhos, alguns de vocês não estudaram. E hoje você arrepende de não ter estudado. Eu sei, muitos de vocês arrependem de não ter estudado. Eu lembro de alguns amigos meus, quando eu estava fazendo o ginásio, e para sustentar tudo isso, eu trabalhava num posto de gasolina. E aí eu tinha que, por causa do meu horário da escola, eu precisava trabalhar às noites. E aí pegava final de semana, eu trabalhava à noite também. Então, muitas vezes, os meus amigos iam para o baile, eu não tinha convertido ainda, e eu não podia ir para o baile, porque eu estava trabalhando. Então eles falavam assim: Odilon, larga a mão, é bobagem de estudar, a gente ganha a mesma coisa, nós ganhamos igual você ganha que nem nós, por que você fica com essa coisa de estudar? Isso não dá nada. O tempo passou, e a maioria dos meus amigos daquela época, eles continuam fazendo coisas semelhantes a que nós fazíamos naquele tempo. Muitas pessoas, muitos jovens, eles não compreendem a necessidade da renúncia, e aí eles acabam, por causa do prazer imediato, abrindo mão de construir um sonho a longo prazo. Eu lembro do Joel e da Rejane estudando inglês, e quantos dias depois de um dia de trabalho puxado, a vontade era ir embora, mas fica lá ralando, parece que não dá nada, parece que você não vai conseguir nada, mas vale a pena. Esse investimento tem que ser através da fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar que vai dar certo aquilo que você está fazendo, que você vai ter resultado, que você vai ter colheita, que é muito importante na sua vida. Então, meu irmão, invista. Nós estamos sonhando de ter um culto cheio. O que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que trabalhar para isso, nós vamos ter que investir nisso.
Não adianta apenas ficar sonhando, é necessário fazer alguma coisa. Quanta gente quer ser usado por Deus? Você tem que fazer alguma coisa. A terceira, gente, eu só para completar esse ponto aqui do investimento. Quando você semeia joga uma semente na terra, você tem que abrir mão daquela semente por um tempo para colher lá na frente. Isso a gente ensina uma criança desde muito cedo. Por exemplo, lá na roça, quando eu era pequeno, sempre gostei de doce. E o único doce que tinha na roça de vez em quando era rapadura. Quando meu pai chegava da cidade, às vezes ele ia bem cedo, chegava antes do almoço com rapadura. O meu desejo era comer rapadura logo. Mas a mãe ia servir o almoço, o que é que ela falava? Meu filho, para você não ficar magrinho, rapadura só depois do almoço. É ensinar os filhos a trocar o prazer por uma coisa saudável. É ensinar as pessoas que têm um tempo de investimento. A terceira estação é o cuidado. Quando nós estamos trabalhando para aperfeiçoar aquilo que Deus colocou na nossa mão. João 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. É o tempo de ir tirando as coisas que impedem você de alcançar o seu sonho. A estação do cuidado é a estação de perseverar, de não desistir. A estação do cuidado, jovens, adolescentes, é a estação de cuidar com quem você anda. Nessa fase, muitas pessoas perdem o seu foco e perdem até parte do trabalho que fizeram em relação ao seu sonho. As amizades são determinantes na vida das pessoas. Tem amizade que você precisa tirar do seu caminho, que elas não te ajudarão a alcançar o sonho que um dia você tinha colocado no seu coração. A última estação é a estação da colheita. É receber o resultado do esforço de toda uma etapa da sua vida. Queridos, nós precisamos aprender, quando termina uma estação, aprender a fazer colheita. Algumas pessoas trabalham tanto, envelhecem e não aprenderam ainda a viver na estação da colheita. Eu vejo pessoas na igreja que poderiam estar aproveitando melhor a vida agora, nessa estação da colheita, mas elas não sabem o que fazer com a colheita. E outras pessoas nem plantaram ainda e já querem colher. A igreja, ela é formada de pessoas de todas as fases. Tem gente que está começando a plantar agora, tem gente que já está nessa fase da renúncia, outros já estão na fase de tirar algumas coisas ruins, e outros estão na fase da colheita. A igreja tem todas essas estações, mas como igreja, nós celebramos uma grande colheita que foi a festa de 30 anos, parabéns para cá, parabéns para lá, tudo muito bonito, mas agora terminou. Nós não podemos viver agora do que aconteceu nos 30 anos, nós vamos ter que arar a terra de novo, nós vamos ter que lançar semente, nós vamos ter que começar tudo de novo.